Aí, tá? Vamos começar aqui. O áudio de vocês está aberto. Sarajiremashou. Tô daqui. Vou desligar o vídeo de vocês pra galera ver pelo menos a minha cara. Ai. Cadê? Ué, você tá no mudo? Por que vocês estão no mudo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, tá. Agora eu tô te ouvindo. Eu não tava ouvindo a Esther. Não, tô te ouvindo. Aí, Satita, deixa eu mudar aqui. Aí, agora foi. Ok, então vamos lá, vamos começar. Vocês sempre têm umas perguntinhas divertidas. Dessa vez acho que todo mundo vai conseguir ouvir vocês de boas. Aí, Dozo! Vamos começar esse after class que vocês adoram. Vai. Pode lançar a pergunta? Aí, pode mandar. Hora da roleta! Opa! Isso aqui. Eu queria saber, assim, não sei se vai dar tempo, né? Porque assim, hoje em dia tem todo um processo no Japão para tsunami, para furacão, tudo mais. Só que no tempo do tempo medieval deles, como é que eles tratavam esse tipo de situação? Então, é até interessante. Hoje em dia tem toda uma tecnologia de prevenção, né? O Japão sempre teve essa preocupação com a prevenção, então toda a organização japonesa, você vê até na gestão deles, ela é baseada na prevenção e de situações e já deixar tudo meio que pré-determinado de como ser resolvido, né? Hoje em dia, né, a gente tem tecnologia que ajuda nisso, como que era antigamente. Não era, né? Você não previa nada. Então, eles tinham o quê? Tinham certas regiões que tinham essa tendência a ter certas catástrofes mais ou menos, ok? E tinha outras regiões que tinham outras catástrofes, né? Então, por exemplo, tem um corredor ali em Honshu que é normalmente por onde os taifuns passam, né? Os furacões. Aquelas cidades que ficavam naquelas regiões tinham certas medidas de prevenção, né? Para taifuns, né? Uma delas, por exemplo, era Kyoto. E uma das medidas de prevenção de catástrofe, para taifu, né, que é o tufão, tempestades, essas coisas, furacões, era colocar pedras nos telhados. E aí, esse é um dos motivos de que, porque o terremoto de Kyoto, aquele grande terremoto que teve na região de Kyoto, ele foi mais devastador do que em outras regiões. Porque por causa dessas pedras que ficavam nos telhados, para ajudar as casas a não serem levadas pelos taifuns, elas acabaram caindo muito mais do que em outras regiões que tiveram, às vezes, terremotos com mais ou menos a mesma intensidade e não tiveram um dano tão enorme. Então foi até legal você comentar, porque foi um dos objetos de estudos de uma das minhas matérias, deles mostrarem de como que essa tentativa de preservar a cidade de uma catástrofe que era mais comum acabou piorando a situação em uma outra catástrofe, que era o terremoto, né? Então, antigamente, assim, eles lidavam com o que vinha. Então, por isso que o japonês é um povo tão resiliente, né? Eles estão acostumados a ter que renascer da cinza sempre. Nossa. O que mais? Sabia não. Ô, Sensei, eu agora nessa questão que o Carlos comentou, né, que é bem interessante, a gente está nessa questão da pandemia, né? E a minha mãe tá lá e ela citou uma questão que, por exemplo, aqui no Brasil, eles estão meio que proibindo as pessoas de saírem de casa, algumas cidades até multavam, assim, né? E lá no Japão, a minha mãe comentou que tem uma lei que o governo parece que não pode, assim, proibir as pessoas de saírem de casa. Tu sabe de algo nesse sentido, ou o motivo pelo qual eles não podem fazer isso, ou
Eu não vou conseguir explicar em detalhes como funciona a lei, porque aí eu teria que ler a lei na íntegra, né? Mas por que ela existe, eu sei. Essa lei faz parte do pacote de medidas que foi imposto ao Japão no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, uma das medidas é essa, foi a restrição do poder estatal. Então, o Estado, né, ele não pode restringir a circulação de pessoas. Ele não pode obrigar os seus cidadãos a não circularem, né? Assim como, por exemplo, o Japão é proibido de ter um exército nacional. Não sei se você sabia disso. O Japão não existe o exército japonês. O Japão ainda é proibido de ter um exército nacional. Ele só tem as forças de autodefesa, né? E essas forças de autodefesa, apesar delas terem um treinamento militar, elas não podem ser enviadas para ações militares. Elas só podem ser para autodefesa. Então, por exemplo, que nem teve a guerra do Afeganistão, né? Sim. Os principais parceiros dos Estados Unidos é o Japão. Por que o Japão não mandou tropas, sendo que outros países mandaram tropas? Porque o Japão é proibido, por esse tratado internacional, de enviar tropas. E um dos itens é essa proibição de restrição da circulação dos cidadãos. Então, eles não podem colocar por lei, né? Eles não podem colocar multa, essas coisas, eles não podem fazer. E na contrapartida também foi até meio desnecessário, né? Porque o povo japonês, ele tem uma característica interessante, que é confiar muito nas suas autoridades. Então, se o governo fala, olha, a nossa recomendação é não saiam de casa, você não precisa pôr uma lei, porque o povo já não vai sair. Se o governo falou, existe um motivo. Eles confiam que o governo está fazendo a coisa certa, né? Uma coisa que aqui a gente não dá pra confiar demais, né? Por vários motivos. Então, a coisa tá tão feia que até o Dória ficou parecendo coerente, né? Então, Kelvin, bem-vindo, meu lindo, boa noite. O que mais, gente? Mas é por isso, os detalhes da lei tá no tratado que foi o tratado que o Japão assinou na rendição da Segunda Guerra Mundial, que foi o que destituiu os poderes do imperador também, que fez o do imperador se tornasse uma figura simbólica e não de poder de verdade, né? Que instituiu o parlamento japonês. Então, assim, a política japonesa ela foi muito imposta. A política de vocês vai ser desse jeito porque tá bom. E eles fizeram a coisa funcionar. Né? Então, se o Japão entrar em guerra hoje, eles podem se defender. Eles podem se defender. Se eles forem atacados, eles têm as forças de autodefesa. Mas eles não podem declarar a guerra, né? Eles não têm... não pode. Isso, eles são proibidos por esse tratado, que é lá dos primórdios das Nações Unidas, né? Não, tanto que você vê que toda ação da ONU, quando o Japão envia apoio, nunca é militar. É sempre médico, engenheiro, enfermeira, mas nunca soldados. Ele não pode enviar soldado para lugar nenhum, para nada, né? Os soldados japoneses parece que tem até uma restrição de, mesmo em férias, né? Fica quieto que é soldado, senão você pode ter um problema. Nossa, e será que então eles, tipo, porque tem países, né, Estados Unidos, Rússia, por exemplo, que fazem aí uma bombinha ou outra de vez em quando. Uma das pautas dos imperialistas, essa onda reacinha lá do Japão, uma das pautas deles é o reestabelecimento do exército japonês. A população em geral é muito contra mesmo. A população é contra voltar ao exército, ainda pelo trauma da guerra. Muita gente ainda lembra muito da guerra. Mais de uns anos pra cá, vem crescendo, tipo assim, o peso entre quem é contra e quem é a favor tá tombando, né? A grande maioria é contra o exército, mas essa proporção dos contras vem diminuindo. Ainda é uma maioria bem grande, mas ela aos poucos vem diminuindo. Mas é uma das pautas, de voltar a ter um exército nacional, de elevar o status das forças de autodefesa a exército. A galera não quer, o trauma da guerra foi grande, entendeu? Sim. Devastou o Japão, né? Destruiu totalmente. E
tem problemas de revisionismo histórico no Japão, não na Guerra do Pacífico, que eles foram vítimas, mas na Guerra Continental, que eles foram os algozes, entendeu? Eles fingem que a invasão na Coreia nunca aconteceu. Nossa. Entendeu? É uma coisa muito complicada. Quando a gente foi estudar o Japão na Segunda Guerra, né, eu tive uma matéria lá na Rokudai, meus colegas japoneses às vezes ficavam tipo, nossa, a gente não viu isso no ensino médio. Quando eles vão estudar a Segunda Guerra, eles vão estudar o Pacífico, a Guerra do Pacífico, a invasão de Hiroshima, a invasão em Okinawa, Iwo Jima, as bombas atômicas, o pós-guerra, mas as atrocidades que eles fizeram, tem uma notinha de rodapé bem pequenininha, assim, pra não falar que não tava no livro. É complicado. Isso não deixa de ser revisionismo histórico. É bem complicado. Estão seguindo os passos dos Estados Unidos. Hã? Estão seguindo os passos dos Estados Unidos. Mais ou menos. Quem conta a história são os vencedores, né? E o Japão tem essa condição esquisita de que ele tava ganhando até pisar no calo da pessoa errada. Tem algumas... eu lembro de alguns colegas fazendo alguns trabalhos com alguns artigos. Isso é discussão, tá, gente? Mas tem muito historiador que defende que se o Japão tivesse ficado quieto, não tivesse atacado Pearl Harbor, os Estados Unidos não teriam entrado na guerra e ele teria dominado as forças da China e da Coreia não tinham condições nenhuma de lutar contra o Japão. Então, provavelmente aquele território ainda seria Japão continental. Se ele tivesse, tipo, tá, o Hitler perdeu, eu tô na minha, vamos fazer um acordo, porque vamos fazer um acordo, eu fico com esse pedaço. Então, aí tem uma discussão histórica dos que falam que não, que talvez seria diferente, mas aí não tem como, né, porque é especulação. Mas existe ainda essa coisa de que o domínio japonês, e as tropas japonesas fizeram muita atrocidade na China e na Coreia dessa época, né? Então... Rapidinho, que tem uma pergunta aqui ainda do Léo Rosendo, número 5. Seja bem-vindo. Mas qual seria o problema de ter um exército japonês? A Alemanha tem um exército pós-Segunda Guerra Mundial. Então, os tratados foram diferentes, Léo. O tratado que foi imposto à Alemanha não é o mesmo tratado que foi imposto ao Japão. Os julgamentos que foram feitos contra os oficiais alemães e a reformulação política alemã foi diferente do que foi imposto ao Japão, né? Então, tem questões históricas de situação e de tratados em que entra nessa divergência, entendeu? O Japão é proibido de ter exército, ele só tem as forças de autodefesa. A Alemanha ainda tem essa possibilidade. Se bem que a Alemanha, eu nem tenho certeza se ela tem um exército. Eu acho que também ela tem forças de autodefesa, mas... supervisionadas e subordinadas à ONU. Tem umas coisas assim, entendeu? O exército alemão de verdade, eu acho que ele não... ele tem, assim, um status de exército, mas ele não é um exército de verdade, entendeu? Ele tem questões a serem analisadas, ok? O que mais, gente? Bom, uma outra pergunta que eu tenho é, por exemplo, a maior parte da América Latina aqui foi colonizada, né? A maior parte. O Japão tinha os clãs dele. Será que o Japão deu mais certo porque eles eram um povo já unido comparado às colônias? Porque daí o Shogun lá foi lá, dominou todo mundo, falou, agora vai ser o Japão, tô nem aí pra todo mundo. Mas pegou os caras lá, fez tudo ser um país único. E aí todo mundo se juntou. Será que por isso que deu muito certo o Japão? Então, é difícil. Não dá, com certeza não é por isso, entendeu? E se eu já garanto que não é por isso, por quê? A gente tem essa ilusão de que o Japão sempre foi uma terra homogênea, um povo unido, um povo todo mundo parecido com a mesma cultura, e isso é mentira. Na hora que você pega os arqueólogos sérios, os historiadores sérios, você vê que tinha esses clãs que a gente chama... Cadê o Léo? Cadê o Rafinha quando eu preciso dele, né? O Rafinha é profissional nessa parte histórica do Japão pré-feudal, né? Quando você pega a história do Japão, você tinha esses pequenos clãs que compunham
o reino de Yamato, muito importante isso, porque o Japão se orgulha muito de ter a mesma linhagem imperial desde os primórdios da Terra, né? É um orgulho que o japonês tem. A linhagem imperial deles nunca foi rompida. Isso é interessante, né? Você vê que a linhagem francesa foi rompida várias vezes antes de ser completamente degolada. A linhagem inglesa também, ela teve alguns rompimentos que você teve que ir ali para um bracinho da família que estava meio longe. O Japão nunca chegou a esse ponto, entendeu? E esse reino de Yamato, que é o que hoje, que é o que vai virar o que a gente chama hoje de Japão, que é essa cultura que a gente chama hoje de Japão, ela foi se expandindo, mas existiam outras culturas e outros povos lá. No norte, os famosos Ainus, não sei se vocês já ouviram falar, que é o povo de Hokkaido. É um povo completamente diferente, era um povo que, em termos físicos, eles se assemelhavam mais aos russos do que aos japoneses, né? Tinha uma cultura muito diferente, exatamente, tinha uma língua muito diferente, e eles foram sendo combatidos e isolados cada vez mais para o norte. Mas o povo que estava de verdade naquelas ilhas, da metade de Honshu para cima, era o povo Ainu. A parte um pouco mais no sul de Honshu, que é hoje Tóquio, Kyoto, né, tipo o Japão clássico, ali foi onde começou de verdade o reino de Yamato. E a galera mais pro sul, Kyushu, Kyushu, Shikoku, Okinawa, era uma cultura mais parecida do reino de Ryukyukoku, que hoje a gente chama dos okinawanos, né? Então, Okinawa era o centro político desse reino Ryukyukoku, né? Que chegava nessas ilhas um pouco mais para o norte e chegava até ali, que é Shikoku e Kyushu. Então, esse povo de Yamato, ele foi se expandindo e foi combatendo e foi colonizando e foi dominando. Hokkaido foi totalmente colonizada, entendeu? E Hokkaido deu certo pra caralho. Mas, então, você falar que eles não tiveram uma colonização é que eles têm muito mais tempo de história, né? Você vê, esses acontecimentos são ali por volta do século II, do século III, entendeu? A nossa história começa em 1500, entendeu? Então, o nosso tempo de história como nação, como composição de povo, como cultura, ele é muito pequeno. E outra coisa, o nosso território ele é muito grande. Então, na verdade, nós temos 5 países em um país só. Se você for pensar, se você for tentar agrupar culturalmente, nós temos 5 diferentes países com semelhanças. E existem alguns pontos semelhantes entre eles, que é o que a gente fala, que é o que faz todo mundo ser brasileiro, né? Mas existem grandes diferenças de culinária, de costumes, até de jeitos de falar a língua portuguesa. Você vai falar português no Nordeste ou no Norte do país, você tem sotaques, você tem misturas com a linguagem indígena ou com outros colonizadores que estiveram lá na época. Então, assim, eu acho que é querer forçar demais a barra, associar essa relação de deu certo e não deu certo com questões de interação cultural ou de aculturamento, porque não é aí que mora a coisa. A nossa história ela é muito recente, nós, como constituição de povo, nós somos muito novos, então eles já passaram por situações e por coisas que nós não passamos, talvez não vamos passar porque são outros tempos, né? Então nós estamos construindo a nossa identidade de nação e essas coisas no meio da revolução tecnológica, no meio da superinteração, no meio da globalização, onde tipo, a gente está literalmente aprendendo uma língua que é do outro lado do mundo, cada um estando num ponto do país. Isso interfere. Ok? Então, e é um mito, tá? Que o Japão sempre foi... E é um mito que eles se esforçam muito para construir e manter. Que eles são um povo homogêneo, que eles sempre foram assim... Não, a história deles também foi construída em cima de sangue do povo Ainu e do povo de Ryukyoku. Né? São os dois povos que mais sofreram na mão do povo de Yamato, né? E hoje todo mundo virou Japão, mas existem indígenas japoneses. Legal, não sabia não. Se vocês assistirem Mononoke Hime, o povo do Ashitaka, que é o príncipe protagonista... Ele é inspirado no povo Ainu. Ele é totalmente inspirado no povo Ainu. Os costumes, as roupas, você vê que tem uns padrões diferentes. Tem um anime que eu tô louca pra assistir, que é The Golden Kamuy.
Kamui, essa palavra, vem do Ainu. Sapporo vem do Ainu. Eu acho que é beira do rio. Sapporo, se eu não me engano. Mas eu posso estar enganada, tá, gente? Faz muito tempo que eu aprendi isso e deu uma... Né? Mas Sapporo é uma palavra Ainu, não é uma palavra japonesa. Existe kanji, tudo bonitinho, mas a origem dela é Ainu. É mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui, né? Tipo do Maracanã. É uma palavra japonesa, mas tem uma origem indígena. É uma palavra portuguesa, mas tem origem indígena. Okay? E fazer uma ressalva aqui para vocês. Na live passada, eu acho que eu falei que a gente ficou 16 horas. Eu e o meu time de rock, nós ficamos 16 horas dentro do trem. Mentira! A gente ficou 16 horas dentro do navio. Era um navio que a gente saiu de Hokkaido e fomos até o... Obrigada, Lou, pela aguinha aqui. Ok? João Rodrigo tá perguntando, sabe jogar campo minado? Sei jogar, mas não vou jogar. Hoje a gente tá conversando sobre Japão e cultura japonesa. E aí, o que mais? Agora tem uma dúvida muito importante que eu fico muito chateado. Muito chateado, vou ser sincero. Muito chateado. Porque assim, já que a gente tá nesse contexto de guerra, Japão, não sei o que lá. Ou, por exemplo, na Segunda Guerra, eu não entendo. Os Estados Unidos jogou uma bomba nuclear no Japão. Matou milhões de pessoas. Os caras saíram de lá fugindo pro Brasil. E aí pra gente é mais difícil. Como? Por quê? Por que não entra na minha cabeça? Por que o quê? Por que nós não somos os Estados Unidos para eles? Porque nós acolhemos eles e os Estados Unidos foi lá e jogou uma bomba nuclear neles. Você tá simplificando e humanizando demais relações que não são tão humanas, né? Por mais que essas relações sejam compostas por humanos, elas não são humanas, elas são estatais. E aí, dentro das relações estatais, os Estados Unidos foi aquele irmão mais velho que deu uma porrada muito feia, mas depois ajudou a reconstruir a casinha. Que ele mesmo quebrou. Entendeu? Então, o pós-guerra japonês, lógico, teve muito empenho do próprio povo japonês, dessa capacidade de resiliência deles, de reestruturação, mas teve sim muita ajuda econômica dos Estados Unidos, né? Os Zanbatsus, as famílias samurais que perderam todo o prestígio porque não existia mais império, tudo e tal, que já estavam começando todo um trabalho comercial desde a época do Meiji, entendeu? Eles receberam um certo incentivo, uma injeção. A presença das tropas americanas em certas regiões estratégicas acabou desenvolvendo economicamente aquele espaço, porque os americanos tinham dinheiro para gastar e aí iam gastar com os japoneses e movimentar a economia. Então, economicamente, o Japão e os Estados Unidos sempre tiveram uma relação a relação diplomática deles é de amizade. Sempre foi. Porque os Estados Unidos sempre teve o poder para apoiar economicamente o Japão. E o Japão é um ponto estratégico ali na Ásia para as bases americanas. Então, manter essa relação diplomática, essa amizade, é muito forte. E aí nós estamos falando de relações diplomáticas, e quando a gente fala de relações diplomáticas, a gente está falando de relações estatais, a gente não está falando de relações de pessoa. Por que os japoneses vieram para o Brasil? Muitos japoneses foram para os Estados Unidos também, principalmente para... Como é que chama aquela ilha ali no meio do nada? Havaí. Muitos japoneses foram para o Havaí. Tem um filme maravilhoso com o Richard Gere, chama Rapsódia em Agosto, que vai contar a história de uma senhorinha que sobreviveu à Segunda Guerra e ela descobre que ela tem um neto americano. E esse neto americano é o Richard Gere e ele vai tentar, ele quer ir para o Japão, conhecer a família japonesa e como que fica esse sentimento de esses americanos que mataram meu avô, que destruíram, né, o país, né? E como é que a gente vai receber esse americano? Né? Então é muito interessante esse filme, né? Então ele mostra um pouco também dessas relações, desses questionamentos, como que é diferente quando você trabalha de relações estatais e de relações pessoais. E relações estatais não podem ser levadas pelo pessoal, elas têm que ser tratadas com a ideia de nação.
e o que é melhor para minha nação, né? E aí, por que eles vieram mais para o Brasil? Porque naquela época, e aí vem uma parte muito complicada, muito triste da nossa história, naquela época o Brasil tinha o plano de embranquecimento da nação. E esse plano de embranquecimento da nação era por causa dos escravos libertos, então tinha um medo da miscigenação muito grande, era uma ideia eugenista na época, colaborada por exemplo, o Monteiro Lobato. Ele era um dos apoiadores de que era um absurdo o Brasil libertar os escravos porque eles vão estragar a nação, porque você vai ter muitos negros se misturando, etc. Né? E aí, nesse plano de embranquecimento da nação, tinha um incentivo do governo japonês para a imigração de famílias. Então, é por isso que vieram tantos italianos, tantas famílias italianas, famílias japonesas, porque era parte desse plano de embranquecimento do governo brasileiro. Eles queriam a família inteira para cá, porque quanto mais brancos no Brasil, mais você conseguiria controlar essa população negra recém-liberta. E os japoneses conseguiram vir para cá com facilidade por causa de uma política extremamente racista. Nossa! E por isso que ele vinha a família inteira. Você não para os Estados Unidos, você tinha que ir ou homens sozinhos, né? Ou casado, ou mulher casada com um americano, ou homens também casados. Muito obrigada mesmo. Ok? Então, é por isso que tem essa diferença, entendeu? Nossa. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Pesado. Quando a gente começa a estudar a história, a gente começa a ver que certas motivações não foram nada tão boazinhas quanto a gente achava que era. É complicado. É verdade. Mas alguma gente... A gente ainda tem tempo, a gente tá falando de coisa pesada, mas até que tá indo... Eu tô aprendendo a falar, condensar melhor, né? Não, mas são informações bem bacanas. São importantes, informações importantes. Se o chat tiver dúvida também pode mandar. Galera, quem quiser me apoiar também na vaquinha pra eu comprar a minha câmera do PlayStation 4 e vocês poderem ver a minha cara quando eu tô fazendo as gameplay, é só colocar exclamação vaquinha pra vocês irem pro meu QR Code do PicPay. Nossa! Aí que susto, tava quietinho aqui. Que eu tô com essa donation. Essa donation assusta todo mundo. Dessa vez eu não dei um pulo. De vez em quando eu dou uns pulos de uma altura que vocês não têm noção. O Lou tá falando, ainda assim, o começo das imigrações no Brasil era preferível europeias, exatamente. A aceitação de asiáticos foi bem mais tarde porque não eram brancos o suficiente. Exatamente, Lou, muito bem lembrado que mesmo a imigração japonesa, apesar de fazer parte desse pacote de embranquecimento da nação, eles não eram brancos o suficientes, então a preferência era sempre por europeus. Por isso que tantos italianos, né, vieram na época, fugindo principalmente da situação econômica bem complicada na Itália, que foi até o que levou à ascensão do fascismo, etc. e tal. E aí a gente está entrando numa parte de história que exige muito mais do que o tempo que a gente tem. Mas bem lembrado, realmente, os asiáticos foram porque nem os europeus não estavam sendo suficientes para embranquecer a nação brasileira. O Léo tá falando uma coisa, esses dias eu assisti um vídeo muito interessante sobre a rendição na Segunda Guerra Mundial, na qual seria principalmente pela entrada de soviéticos do que pelas bombas. Olha, isso aí é questionável, sabe? Porque realmente tem certos historiadores que defendem, posso mandar o link aqui se quiser, pode mandar o link, por favor, Léo, eu gostaria de ler isso. Tem uma divergência entre os historiadores. Realmente, o que acontecia? Isso aí você tem que olhar por dois planos, né? A bomba atômica, ela conseguiu destruir o espírito... Ah, tá. 4 mensagens deletadas? Gente, meu bot, eu ainda não eduquei ele direitinho, tá? Então, rapidinho. Okay. Mas acho que não pode mandar link aqui na... Não, depende se eu autorizo o meu bot ou não, mas eu mandei. Está posting link. Eu não autorizei o meu bot. Léo, desculpa, depois você me manda o link por sussurros, que eu gostaria de ler sim.
Mas essa questão soviética do canal Leitura Obriga a História. Então, essa questão das bombas não foi exclusivamente por causa das bombas, mas as bombas tiveram o seu papel, sim, ok? Existia, sim, uma tentativa de ganhar tempo para que as tropas soviéticas atravessassem principalmente ali a Transiberiana, né? E pudessem invadir o Japão por cima, né? E aí, são discussões da historiografia. Mas existe sim essa linha de análise. Eu vou ler o artigo e ver quais são as bases que eles têm, mas a bomba teve sim o seu papel na rendição. E aí falar que não foi por causa da bomba. Tá, não foi só por causa da bomba. Você toma 2 bombas atômicas na cabeça, mano, você vai se render sim. Você vai querer ficar na tua. Sim. Né? Realmente. Do jeito que foi ainda. Foi principalmente que conseguiu desmoralizar a campanha militar japonesa, porque a campanha militar japonesa ela tinha muito apoio popular. O povo estava literalmente disposto a morrer pelo imperador, a morrer pela política militar, entendeu? A bomba que abalou isso. Então, e aí quando a gente vai pensar em estratégias de guerra, são muitas nuances, não é isso ou aquilo, são muitos fatores que vão se somando e que vão direcionando para uma coisa ou outra. Então não dá para falar foi a bomba, não foi a bomba. A bomba foi um dos vários fatores. Ok? O que mais? Dá tempo, acho que de mais uma, talvez 2. Pode mandar, vai. O Carlos tá com uma cara de que quer fazer uma pergunta que parece difícil, tô com medo de você faça não. Não, pior que não. Não vem nada agora na cabeça. Não? Tá de boa? Você chegou no Japão lá em que época do ano? Quando eu cheguei era outono já pra eles. Eu cheguei em setembro. Cheguei no meio de setembro. Mas okay. É que o Hokkaido é muito frio, né? Constantemente, né? Hokkaido é magnificamente muito frio. Então, eu cheguei, na verdade, tava ali em torno dos 20 graus, né? Tava assim, o nosso inverno, sabe? Tava o nosso friozinho aqui, entendeu? Eu tava com esse moletom, assim, de boa. E, assim, foi muito bom. E eu já cheguei no outono e foi gostoso porque você vê aquela paisagem, aquele jogo de cores que a gente não tem aqui, que é o Momiji, que é aquele momento em que as folhas elas ficam amarelas e depois elas vão ficar vermelhas e elas caem pro inverno. Então eu cheguei nessa transição de cores. Então era um jogo de cores na paisagem que eu nunca tinha visto na minha vida. Era uma coisa extraordinária mesmo, sabe? Então eu cheguei perto de setembro. Aí, novembro, fim de novembro já começou a nevar. Aí caiu a primeira neve. E aí, na segunda semana, eu já estava em cima da montanha fazendo snowboard. Master Severo, seja muito bem-vindo! Verou 62, volta pra casa, mãe, já faz um mês. Coração, eu tomo muito hormônio pra não ser mãe, então eu acho que você tá no chat errado. Só acho. Sempre tem o perdido, né? Sempre tem o perdido. Galera, mais alguma por hoje? Como tadinha da Alice. Depois eu tenho que mandar o áudio resumo da aula pra ela. Acho que só. Tudo certo. Hoje é só, então? Ó, vocês vão me dar 15 minutos de almoço. O pessoal do chat tá quietinho, então acho que eles estão de boa. Beleza, então, gente, de verdade, obrigada por hoje. Então, Kyo wa kokomade desu ne. Mataraishu. Mataraishu. Até semana que vem. Bye bye. Bye bye. Aí, Leandro, muito obrigada pelo follow. Muito obrigada mesmo.
Gente, muito obrigada por quem ficou aqui, a galera do chat que mandou as observações. Eu aguardo o seu link, Léo. Como é que é? É Léo Rosendo. Eu não sei se estou falando certo, depois você me fala, tá? Léo Rosendo 5, muito obrigada pelo follow, né? O Louie, muito obrigada pelo donation, entendeu? Senhor Roxas, boa noite, muito obrigada mesmo. Gente, esse quadro aqui, para quem chegou agora, esse quadro eu só abro nas quartas-feiras, às 10 horas. Lucas! Hi, Sensei, obrigada pela tradução, pelo mestre Rui. Disponha, meu lindo. Eu fiquei muito feliz de conseguir fazer aquela tradução para ele, foi bem simples e foi legal mesmo. Quem não sabe, o Lucas está falando do canal do mestre Rui. Eu fiz a tradução do Mickey no Tokyo Disneyland, Mickey to Tokyo Disneyland no Daiboken, né? A grande aventura do Mickey na Disneyland de Tóquio, né? E agora o Rui tá jogando esse jogo, pelo que o jogo não é tão legal, né? Fiquei com dozinha dele. O jogo é meio difícil, meio chatinho de jogar. Mas eu fiz a tradução para eles e esse quadro aqui, eu abro ele toda quarta-feira, por volta das 10 horas da noite. Hoje demorou um pouquinho mais porque nós damos uma atrasada, que é depois da aula dos meus alunos que vocês estavam escutando as perguntas. Os dois são meus alunos de língua japonesa, e aí, como sempre, depois da aula a gente tem algumas perguntas, algumas curiosidades sobre Japão e cultura japonesa. Eu abro essa live para a gente poder compartilhar com todo mundo essas curiosidades que eles têm, e eu posso estar respondendo que não é nada referente à aula de língua japonesa, ok? Magister, legal, que bom. Magister, você vê que bom que você gostou. Não consigo mandar link porque minha conta não é verificada, mas o título do vídeo é: o Japão não se rendeu por causa das bombas atômicas. Eu vou procurar então, Léo, eu vou ver se eu encontro. Eu agradeço muito pela dica, né? Vamos ver, né? Questão de vídeo, eu sempre recomendo dar uma olhada qual é a historiografia pela qual essa pessoa está se baseando. Ela está se baseando em historiógrafos reconhecidos pela literatura? São historiógrafos sérios? São arqueólogos ou sociólogos que sabem do que estão falando, né? Porque aqui eu vim aqui abrir uma live e fazer um vídeo sobre isso. É muito fácil. Eu sempre busco deixar muito claro que o que eu estou falando que é da minha experiência pessoal de vivência, e o que eu estou falando que é baseado no que eu estudei na Universidade de Hokkaido, baseado nos meus livros, na literatura, que eu fui orientada lá pelos meus professores japoneses, ingleses, americanos, australianos. Eu tive professores do mundo inteiro, ok? Mas eu vou dar uma olhada assim. Léo, eu agradeço muito pela dica. Galera, por hoje é só, tá bom? Amanhã eu tô de volta, programação normal. Amanhã nós vamos voltar a jogar o Final Fantasy Type Zero, que é um jogaço magnífico. E tem também suas questões de traduções. Eu sempre comento as traduções dos jogos da língua japonesa. Eu não faço a tradução simultânea, a gente comenta detalhes da tradução. E esse em especial, ele tá baseado em uns contos mitológicos, tanto da mitologia japonesa quanto a chinesa, dos 4 grandes deuses. Muito legal, muito divertido. Lucas falando, você tem que ficar fazendo aquelas provas de proficiência. Eu vou fazer porque eu gosto. Eu quero tirar os certificados. Eu como professora, é sempre legal ter esses certificados atualizados, né? Porque de verdade eles valem só 2 anos, né? Então, dependendo do que você for aplicar, é legal ter os certificados, né? Eu tenho certificados de inglês, de vez em quando eu tô prestando aí alguma coisa, né? Espero tirar os de francês também em breve. Eu tirei o de francês o básico. Agora eu que estou indo para o intermediário e avançado. Vamos ver. Kelvin, lindo, maravilhoso. Um grande beijo. Tô correndo atrás desse N3. Tô correndo atrás do N3, Mestre Severos. O N3 eu já tirei ele. Onde você tirou o certificado de francês? O meu certificado de francês eu tirei em Campinas, que foi onde bateu as datas que dava para tirar. Eu tirei o TCF. Tirei o TCF B2. Agora eu estou estudando para tirar o B2 de outros testes que são mais difíceis, né? Porque o B2 do TCF, ele é um básico mesmo, ele é bem basiquinho. Ele já é um pré-intermediário. Intermediário? Não sei. Talvez quase intermediário. Intermediário tentando ir pro avançado, né? Mas eu quero tirar os... como é que chama aquele? É o Delphi. Eu quero estudar pro Delphi, pro DAF, que são os topzão mesmo, que são os franceses. O TCF, eu acho que ele é
Ele é meio que um CAE, né? Aquele mais básico mesmo, que é a primeira portinha. Ok? Galera, se tudo der certo, a gente se vê amanhã, 3h30, com Final Fantasy Type 0. Então, um grande beijo para todo mundo, boa noite e até mais.